É isso aí, minha gente. Bom dia. Oi pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo agora, que agora eu tô conseguindo falar um pouquinho mais por causa da garganta. Tava bem machucada e queria falar pra vocês um pouquinho como foi que aconteceu, o que que aconteceu realmente. Que ainda tem gente perguntando se foi acidente de moto, se foi o quê, o que que deu errado, o que que deu certo. E enfim, então eu resolvi melhorar um pouquinho o mais rápido possível para poder gravar esse vídeo para vocês. E lógico, contando o meu lado da história, mas tem um lado que foi, eu acho que eu tô dizendo pro pessoal, foi muito mais dolorido, que foi a dele, né? Porque quando tudo aconteceu eu já estava em procedimento cirúrgico, então eu não vi nem um terço do que ele viu, né? Então assim, às vezes eu tenho que respirar um pouco, tem algumas coisas que ainda tá doendo. Tem mais um querendo. Tem que segurar, porque senão ele quer pular pra cima da mãe, né? Eu não pus o microfone, então espero que dê pra todos ouvirem. Há um ano e meio atrás eu descobri que eu precisava fazer a retirada de alguns nódulos que eu tinha no ovário esquerdo, que me causavam dores. Mas isso há um ano e meio atrás. Eu procurei o SUS e o médico falou que seria uma coisa simples, né? E acho que foi em agosto do ano passado, né? Eu fui fazer o procedimento para retirada. Ambulatorial, né? Aí os médicos observaram que um dos nódulos que existia estava muito grande e que não ia dar para tirar sem anestesia, sem um processo cirúrgico no ambulatório, porque ia sangrar muito, ia poder ter intercorrências maiores. Então eles solicitaram que eu fizesse uma cirurgia cirúrgica, né? Intervenção Uma cirúrgica. intervenção cirúrgica. E aí eu dei entrada nos papéis. Como quando eu fui na consulta com o anestesista no ano passado, eu esqueci um exame. Ele falou assim, ó, não vou te aprovar ainda porque falta esse exame. Só que eu tinha feito no próprio HU o exame. Então eu achava que só o ano que vem que eu ia conseguir fazer esse exame. Acontece que muitas coisas foram acontecendo e no dia 31 de dezembro me ligaram às 10h30 da manhã falando que a cirurgia havia sido marcada pro dia Uma 2. das grandes graças e bênçãos que Deus nos deu, né, nesse fim de ano, principalmente. Sim. Acho que essa foi uma coisa que nos pegou de surpresa. É. Né? A gente estava preparando para a mesma situação um outro trabalho, né? A gente ia fazer a venda de um material nosso, procurar uma segunda linha de trabalho para resolver isso de outra maneira. Né? A nossa ideia era lá para março, mais ou menos. Né? E aí Deus nos presenteou com essa bênção aí de ser chamado agora, no último dia do ano, né? No final de semana, no domingo de manhã, a gente recebeu essa mensagem. Confesso que foi assustador, porque você não estava prevendo, né? Você tinha programado, no mesmo dia que ligaram pra gente, a gente ia passar ceia na igreja. Então, a gente estava se preparando para isso. Enfim, marcamos então para a internação no dia 2 de janeiro. E na ceia ali, né, eu até pedi pra pastora, né, fazer uma oração, né, pra tudo dar certo. Conversei Tá ruim de bastante com respirar ainda, ela, né? Sabia que ela tem a dificuldade de respirar. conversei bastante com ela e ela orou pela cirurgia, por mim, e fui. Fui, aí no primeiro dia eles me deixaram lá de observação e a cirurgia ia ocorrer no dia 3, como deveria ser. E no dia 2 eu comecei a fazer minhas orações, né? Pedi pra Deus se colocar na mão dos médicos, ser o médico dos médicos, né? Intervir em qualquer coisa que venha a acontecer e cuidar de mim, da minha família. E eu fui às 7 horas da manhã para a cirurgia. A cirurgia
ah, diz os médicos que foram normal, assim, eu sinto, o que eu vou falar é o que eu senti, né? Porque eu não posso falar o que eu não senti. A última coisa que eu senti antes de começar a cirurgia, que eu tava até conversando com o anestesista, uma coisa bem séria, que os médicos que estavam me preparando, os residentes, né, estavam falando que não tiravam férias, que vendiam as férias por causa do dinheiro. E eu e ele falando para essas pessoas que não fazerem isso, né? Que se não se cuidasse da saúde, eles poderiam estar ali no meu lugar um dia, né? E foi irônico isso. Mas dinheiro não compra tempo. Nunca vai pagar o teu tempo de vida. Não. E aí eu sinto que na hora que o anestesista colocou, né, a anestesia assim, eu senti a picada, bem dolorida. E na hora que ele sentiu, eu senti assim, entrando um negócio na minha pele e acabou. Daí em diante eu só vi o que eu vou relatar depois, mas isso tudo que eu vou relatar depois levou-se quantas horas? Eu tenho já conhecimento, né, mais ou menos de cirurgia que não tem corte, o tempo que demora entre ir para centro cirúrgico, preparar a cirurgia, assim, demora 2 horas, né, tem tempo de recuperação e mandar para o quarto. Já se faziam 6 horas que eu não tinha notícia nenhuma da Luciana. Não sabia da cirurgia, não sabia se estava na recuperação, em que pé estava, não tinha informação nenhuma. Nem dos médicos, nem da enfermaria, não tinha nada, não tinha nenhum relatório. Acontece, gente, que a cirurgia em si foi um sucesso. Amém. Né? Fizeram tudo que tinha que ser feito. Só que na hora de voltar da anestesia eu não voltei e tive uma parada respiratória. E aí que começa o drama. O pulmão não quis voltar, e aí que começaram a fazer as reanimações, no momento que eu fui entubada. E o que eu lembro da intubação é a dor que tá na garganta, minha língua, que eu falei pra ele que até hoje ela tá sem sensibilidade. E aí eu fui entubada. Minha saturação estava bem baixa. Ela teve que ir para uma reanimação manual, né? Precisou da reanimação química e da manual, né? Eu lembro que quando eu voltei, eu tava assustada, né? Assim, e um frio que eu me tremia de força, assim, de me debater na cama, né? E aí eu lembro eles colocando os tubos de aquecimento debaixo do meu cobertor. Eu só falava, Luciana, respira, Luciana. Respira, Luciana, eles falavam, né? E tinha muita gente em minha volta, assim. E eu já tô torcendo a pescoço das pessoas lá no... Isso tudo levou 6 horas. 6 horas. Entendeu? Então, tipo, pra mim, eu dormi. Né? E quando eu acordei... Foi assim, apavorante, porque a gente já sabe, né? Quem trabalha na área que eu trabalhei sabe... O tempo ele dá resposta para tudo, né? E quando o tempo de resposta não chega, alguma complicação teve. E por não ter a resposta, mais angustiante era o meu tempo, né? Comecei a perguntar para o pessoal, ir atrás, fui no bloco cirúrgico, fui na sala de recuperação e nada, cadê a Luciana, cadê a Luciana? Aí uma hora eu perdi a cabeça mesmo, né? Uma hora eu peguei lá e comecei a ter uma conversinha diferente lá com o pessoal que estava no balcão. E meio que provinciano, né? Antes que Pedro pegasse o João pelo pescoço e botasse ele para baixo, o Maqueira apareceu com a Luciana 6 horas depois. Ela foi para o centro cirúrgico. Né? Ela ainda estava assustada, ela já tinha me falado assim, ela conseguiu falar rapidinho. Aconteceu alguma coisa, eu já sabia que tinha acontecido pela cara do pessoal da enfermagem, estava nítido que tinha algum problema. Né? E ela foi pro quarto, o Maqueiro colocou ela no quarto e nada de médico aparecer, nada de enfermeira aparecer. Isso eu acho que foi a pior parte, assim. Eu acho que a documentação, o recebimento, o encaminhamento foi uma coisa que até superou essa expectativa, né?
Mas o intracirúrgico e o pós-cirúrgico foi horrível. Assim, foi, não digo desumano, porque acho que tem pessoas que passam coisas mais complicadas, né? A gente chegou a ver um pessoal, uma mulher que foi retirada por engano da UTI. Estava num quarto lá, quase morrendo engasgada, e ela devia estar na UTI. Imagina a situação que eu fiquei lá dentro, né? E fiquei muito Pra preocupado. quem me pergunta se eu fui pra UTI, não tinha quarto pra mim. Eu não tinha mais leito na UTI, Na né? hora que eu voltei, o pessoal falou, vai levar pra UTI, e ele falou, não tem leito. Eu escutei. Algumas coisas eu escutava, por isso que eu fui falar pra ele. Porque quando eu acordei, um dos anestesistas falou pra mim, nossa, hein, você deu trabalho, hein, pra voltar, ele falou. E aí quando começou a trocar o corpo de enfermagem, eu não sei mais que hora era, já era umas 4 da tarde, mais ou menos 5 da tarde, a luz chegou, eram 12 e meia, quase 3 no quarto. Quando trocou o corpo de enfermagem, que estava todos os enfermeiros juntos, daí eu fui na sala, e eu entrei para dentro e disse, cara, eu quero uma resposta. E aí começou aqueles olhares, né, de, a gente vai falar, não vai falar, né, eu tava já salivando ali que nem um cachorro bravo, mais ou menos. Só que muitos achavam que a gente já sabia, né, o que tinha acontecido. Teve um enfermeiro que entrou pra me ajustar lá, ele falou assim, né, aí ele falou, essa aqui tem que ficar de atenção à saturação. Aí eu falei assim, por causa da parada, né? Aí ele falou, Olha a situação, cara. E aí, a Lu, umas 18 horas, quase teve umas 5 no quarto, começou a ficar meia pálida assim, né, sem conseguir respirar direitinho. Na hora que eu chamei esses enfermeiros aí, e aí vieram que nem doido, né, aí saturação, veio e procura ver o que está acontecendo. A Lu não chegou a ficar cianótica, né, mas ficou bem pálida, assim, bem amarelada, bem brancona, depois começou a voltar. Então foram momentos bem difíceis, né. 3 dias de hospital, no último dia apareceu a médica. Para falar. Ela não ia falar, né? A gente perguntou. Ela não ia falar, ela só veio ver como é que ela lutava, né? E aí a gente puxou a rédea e agora você vai falar pra gente a situação real em que o pé tá. E aí ela contou, né, que a cirurgia tinha sido tudo bem, né, que eles tinham feito a remoção do que era para ser removido, uma esterectomia, né? E tinha tido sucesso total, que ela estava com pouco sangramento, tinha sido normal, mas que ela tinha tido um problema com anestesia. Eu tinha falado com uma médica que é minha aluna de um outro hospital, ela conseguiu entrar em contato para dar uma olhadinha, né? Já tinha me avisado, né, que era um sinistro severo pulmonar. Então o pulmão da Lu não dilatou, né? O pulmão da Lu fechou e eles tiveram que reanimar elas pressas, porque a saturação estava caindo, e se chega a ser uma parada cardiorrespiratória, aí nós tínhamos problemas bem sérios para resolver, né? Mas tá aí, né? Graças a Deus, Deus de novo abençoou, né, a situação, a recuperação.